Sabe aquelas cenas que abrem determinadas histórias, determinados filmes, livros, e que parecem uma introdução até um pouquinho fora do contexto da trama principal que você vai ler, que você vai assistir, como nos filmes do 007, em que a primeira cena abre com uma missão do James Bond que aparentemente não tem absolutamente nada a ver com a trama principal, com a missão principal que você vai acompanhar ao longo do filme. Essas cenas parecem estar ali como um prólogo de um livro. Na verdade, essas cenas, se não estivessem ali, não fariam diferença nenhuma para você entender toda a trama principal. Mas elas funcionam como se fosse um bom gancho de direita para te pegar de jeito e te deixar intrigado, instigado, ou visualmente, ou até com a própria trama. Quem é aquele personagem? O que vai acontecer com a história? Isso te deixa realmente impressionado com a história e com vontade de continuar assistindo ou lendo. Nem todos os filmes, nem todos os livros têm essa cena. Na verdade, a maioria deles começa pelo início, pelo princípio, pelo começo. E qual é esse começo, Jefinho? A vida cotidiana do protagonista. Ele é apresentado, os outros personagens, a sua vida comum, que é como Joseph Campbell chama lá na sua jornada de herói. A sua cidade, como ela funciona, qual a sua relação com o ambiente, com as pessoas que estão à sua volta, como é a vida do protagonista. Até que, de repente, num determinado momento, no fim do primeiro ato, o grande evento que vai mudar tudo acontece e aí a história começa a se desenvolver. Pois hoje, criança, a gente vai falar sobre a cena de abertura e vai dar um tapinha no gato. A gente vai salvar o gato do Blake Snyder. Calma, segura aí 5 segundinhos da vinheta que eu já explico para você que diabos é isso de salvar o gato do Blake Snyder. Esse é um cara que você precisa prestar atenção. Ele simplesmente extrapolou um pouquinho a jornada do herói do Joseph Campbell e apresentou alguns elementos extras para você criar a sua história ou para você entender como funciona a criação das histórias. Aproveita esses 5 segundinhos da vinheta de abertura e já clica aí no curtir o seu vídeo, Jefinho, que eu volto já já. Não vai embora não. Mas antes da gente falar desse cara, do Blake Snyder, antes de eu explicar pra você que diabos é isso de salvar o gato do Blake Snyder, antes da gente abrir essa caixinha que são as cenas de abertura, vamos dar um passinho atrás pra gente relembrar como funciona a estrutura de uma história, como é que os escritores e roteiristas esquematizam as suas histórias para que cada acontecimento esteja no local correto, no lugar correto da história. Para isso a gente vai imaginar que as histórias funcionam num fluxograma realmente, onde cada ato tem a sua função, a sua razão de ser. Cada ato tem o seu motivo para estar naquele lugar. E por ato, eu quero que você se lembre que a gente já conversou sobre os 3 atos que o Aristóteles observou nas melhores histórias lá da sua época e que ele desvendou e colocou no seu ensaio sobre a arte da poética. A gente já conversou sobre isso num vídeo passado, eu vou deixar o link aqui embaixo em algum lugar, talvez na descrição do vídeo, para você dar uma corridinha depois lá e assistir a esse vídeo para entender um pouquinho melhor sobre esses 3 atos do Aristóteles. Mas, Jefinho, que 3 atos são esses? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Começo, meio e fim. Se você já esbarrou na coqueluche do momento quando se fala de narrativa, e aí eu não estou falando especificamente de narrativa de livro ou narrativa de histórias de filmes, não. Eu estou falando de narrativa de apresentação, de negociação até. Eu estou falando do storytelling que está baseado, fundado, fincado nos 3 atos do Aristóteles. As pessoas sempre contam uma historinha em 3 atos para poder humanizar o seu relacionamento com o público ou com a pessoa com quem ela vai negociar. O storytelling é nada menos que os 3 atos do Aristóteles. Pois bem, quando a gente falou sobre a jornada do herói, naqueles 3 vídeos lá de trás, naqueles 3 vídeos que ficaram divididos exatamente como os 3 atos do Aristóteles, começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão, a gente viu que cada um desses pedaços, cada um desses 3 atos, era subdividido em pedacinhos menores que eram colocados um após o outro para construir a narrativa inteira. Você precisa enxergar que cada um desses pedacinhos menores dentro dos atos são como se fossem etapas, como se fossem caixinhas que contêm determinados acontecimentos pelos quais o personagem, o protagonista ou a própria história precisa passar para construir a narrativa inteira, construir a história inteira.
Você pode pensar sim que esse tipo de pensamento, esse tipo de estrutura é como se fosse uma receita de bolo. Primeiro você bate os ovos, depois você acrescenta açúcar e vai construindo a sua massa e por fim você vai colocar a massa dentro do forno para poder fazer o bolo. Eu particularmente gosto de pensar como se fosse um mapa do tesouro numa ilha perdida. Eu gosto muito dessa imagem. Eu gosto muito de pensar que eu preciso chegar na praia e alcançar o X onde está o tesouro. É claro que você pode pensar assim, pô, eu estou olhando o mapa, eu sei onde está o X, eu vou direto lá. Mas não é bem assim. Quando você aporta numa ilha perdida, você não tem noção do que existe entre a praia e o X. Você precisa passar por cada etapa. E você pega aquele mapa, olha para ele e fala, muito bem, no primeiro passo que eu tenho que dar, no primeiro momento que eu tenho que seguir adiante na trilha, o que tem nessa trilha? Quais são os indícios que eu vou encontrar para dizer que eu estou no caminho correto? Existe algum perigo nessa primeira etapa? E na segunda? E na terceira etapa? Como eu realmente chego no X? Como eu realmente consigo chegar no meu tesouro, que nesse caso é a minha história perfeita, vamos dizer assim. Bom, a gente já está quase entrando nessa primeira caixinha no opening scene, na cena de abertura. Mas antes de entrar nela de fato, de onde ela surgiu? Lembra que eu falei ali no início que toda história tem um começo, meio e fim, e que o começo é onde você apresenta o protagonista, onde o mundo desse protagonista, o mundo comum dos personagens é apresentado, as suas relações com esse mundo, com as outras pessoas. E essa primeira cena eu também falei logo no iniciozinho da introdução do vídeo que ela acontece meio fora do contexto da história, da estrutura completa da história. Ela é um momento à parte, ela é uma cena que está inserida na história, ela apresenta elementos da história, mas ela não começa do início necessariamente. Então como ela surgiu? Bom, ela surgiu com o trabalho de um cidadão chamado Blake Snyder, que foi outro roteirista, que montou o seu próprio esquema de como se estruturar as histórias. Esse esquema ele não foge da jornada do herói, ele não diz que a jornada do herói está errada, muito pelo contrário. Se você colocar a jornada do herói e esse esquema de beats do Blake Snyder um ao lado do outro, você vai ver que eles seguem uma sequência muito parecida, uma sequência que é bastante semelhante uma à outra, sendo que o Blake Snyder, o beat sheet do Blake Snyder, ele acaba extrapolando alguns elementos. As caixinhas do Blake Snyder, na verdade, elas não funcionam justapostas, elas até interagem entre si, algumas entram dentro da outra e algumas escapam alguns passos, alguns momentos, em algumas situações daquela caixinha bem fixa da jornada do herói que o Christopher Vogler desenvolveu no seu A Jornada do Escritor. E aí eu acho que você percebeu que o Blake Snyder chama as suas caixinhas, isso que eu chamo de caixinha, ele chama de bit. É o que ele desenvolveu nesse livro aqui, Save the Cat. Por isso eu disse Salve o Gato do Blake Snyder. Mas calma que existe uma explicação para esse título aqui. Infelizmente esse livro não existe traduzido, ele não foi publicado aqui no Brasil. Você só encontra a versão em inglês mesmo, a versão original desse livro. Mas ele é bastante interessante para quem quer construir uma história não tão linear quanto na Jornada do Herói. Ela apresenta alguns elementos extras à Jornada do Herói, algumas extrapolações, como eu disse logo aqui atrás. Essas extrapolações, por exemplo, começam justamente com a opening scene, a cena de abertura. Essa que está meio fora do contexto. Bom, a estrutura que esse cara, que o Blake Snyder propõe para você criar, para você montar a sua história, a sua trama, é baseada num elemento que ele chama de beat. Esse que eu chamo carinhosamente de caixinha. Cada uma dessas caixinhas, cada um desses beats tem uma série de acontecimentos que vão se justapondo, que vão se misturando até que você possa mudar de caixinha. Na verdade, o Blake Snyder até extrapola esse conceito e diz que elementos de uma caixinha podem fazer parte dos elementos de outra caixinha também. Isso é uma extrapolação, sim, das caixinhas ou dos passos, das etapas da jornada do herói. Mas isso não contradiz a jornada do herói. Isso é simplesmente uma extrapolação, é uma imaginação além daquilo que tinha sido imaginado antes. Ou, na verdade, nunca o Joseph Campbell disse que não poderia um elemento estar dentro de uma outra caixinha, de uma outra etapa. Blake Snyder só coloca isso com mais contundência, com mais transparência. A palavra beat, que é utilizada pelo Blake Snyder, na verdade não foi inventada por ele, mas por um outro sujeito que é considerado o papa da escrita criativa no mundo. 11 entre 10 escritores, roteiristas do mundo utilizam o que esse cara, esse cidadão chamado Robert McKee,
propõe, inclusive no seu livro Story, que fala sobre os elementos da história, os elementos para você construir uma determinada história. Para o Robert McKee, na verdade, um beat é até menor do que a caixinha, menor do que o beat que é considerado pelo Blake Snyder. Para o Robert McKee, um beat, na verdade, é a estrutura mínima dentro de uma narrativa. É a estrutura mínima onde ocorre algum tipo de mudança. Vamos imaginar uma cena em que, por exemplo, um carro acaba de entrar numa determinada avenida em alta velocidade e ele percorre essa avenida e acaba batendo em alguma coisa, batendo em outro carro ou atropelando uma pessoa, perdendo a direção. Existe um beat entre entrar na avenida e um beat entre o carro bater. A partir daquele momento em que o carro bateu, a pessoa que está ali dentro, se não morreu, precisa tomar uma outra atitude. Se é o protagonista ou o antagonista fugindo do herói da história, esse camarada precisa tomar uma outra atitude. A partir do momento que ele tem que tomar uma outra atitude, acabou aquele beat e começa um outro. Ele vai começar a fugir a pé ou ele vai roubar um outro carro, é um outro beat. Mas para a gente conseguir entender o que o Blake Snyder quer dizer com o seu beat, a gente vai entender que cada uma das caixinhas, cada uma das etapas da história é um beat para o Blake Snyder. Para a gente sedimentar ainda mais o que é esse beat proposto pelo Blake Snyder, a gente vai imaginar cada uma dessas etapas, cada um desses beats, como se fosse uma caixinha de verdade, uma caixinha com um furinho de entrada e um furinho de saída, por onde passa um fio, o fio condutor da história. Pois bem, cada uma dessas caixinhas tem uma série de acontecimentos programados para incidirem sobre esse fio condutor. E à medida que o tempo vai passando dentro dessa caixinha, esses acontecimentos vão causando modificações no fio da história, vão causando modificações no protagonista, na sua trama. Então, quando determinadas modificações acontecem realmente no fio da história, a gente muda de caixinha. Então imagina aquela cena que eu te falei ali atrás em que o carro entrou na avenida e acabou batendo lá na frente. Isso seria um beat para o Robert McKee. Para o Blake Snyder, na verdade, toda a fuga, todo o momento da fuga, desde a entrada do protagonista ou do antagonista ou de qualquer que seja aquele personagem, dentro do carro para começar a sua fuga, até o momento que ele bateu e depois que ele correu a pé e que ele buscou uma outra forma de conseguir fugir de quem ele estivesse fugindo, até o momento em que ele conseguiu realmente fugir, talvez aquilo tudo seria um beat. Para o Robert McKee isso é uma sequência inteira. Para o Blake Snyder aquilo é um beat. Só que para o Blake Snyder, os elementos contidos dentro de um beat, dentro da caixinha, não necessariamente eles estão fixos e pertencem somente àquela caixinha. Pode ser que aquele mesmo elemento participe dos eventos de uma outra caixinha, de um outro beat. Para ficar claro, cada beat tem a sua função específica, mas um dos elementos, uma cena, uma situação que acontece dentro de uma caixinha pode sim fazer parte da estrutura, daquilo que é necessário que aconteça dentro de uma outra caixinha. Para exemplificar isso, vamos pensar de novo naquela cena de fuga. Vamos imaginar que é o nosso protagonista que está sendo acusado de um crime que não cometeu e ele precisa fugir da polícia naquela cena. Ele passa por uma fuga de carro, ele bate de carro, talvez no próprio carro da polícia, e ele foge a pé e de repente ele tem que fugir através de um prédio, de um edifício, e ele tem que saltar em um rio, e esse rio está cheio de corredeiras e essas corredeiras jogam esse camarada numa cachoeira. São vários perigos ao mesmo tempo. E vamos imaginar que naquela cena em que ele tem que saltar para o rio, ele acaba percebendo que lá na sua infância, acaba se lembrando que lá na sua infância ele teve um trauma com água, ele quase se afogou quando era pequeno e ele tem que decidir, ele passa por um dilema naquele momento no alto do edifício: eu fico e sou preso novamente por uma acusação injusta, ou eu tento novamente, ou eu tento de verdade fugir saltando no rio. Esses dois elementos fazem parte de uma mesma sequência, porém eles tratam de vários assuntos diferentes. A fuga em si, mas ele trata também de um trauma que pode ter sido apresentado ou vai ser melhor explicado em outra caixinha, em outro beat. Mas, Jefinho, onde entra a cena de abertura nessa história toda? Onde entra a cena de abertura nesse vídeo aqui? Bom, Blake Snyder, quando ele propôs o seu beat sheet, ele dividiu a estrutura das suas histórias em 15 etapas, 15 beats diferentes, e o primeiro deles, óbvio, é justamente a cena de abertura, a opening image, ou algumas
pessoas chamam de opening scene. Bom, essa cena de abertura, ela funciona, como eu disse, como um prólogo, uma historinha, um acontecimento à parte da trama principal da história. E muitas vezes a gente não enxerga imediatamente uma ligação direta entre essa trama, esse pequeno acontecimento da opening scene, da opening image, com a trama principal, mas ela existe. Existe uma ligação íntima entre as duas histórias, principalmente uma ligação íntima com o protagonista, ou normalmente com o personagem principal da história, com o arco desse personagem. Mas o que é um arco de personagem? O arco de personagem é como a gente enxerga o personagem a partir do momento em que ele entrou e ele passou por toda a jornada da história, ele passou por todos os acontecimentos da história e como foi que esses acontecimentos modificaram esse personagem à medida que a jornada foi acontecendo. Como é que esse personagem chegou no final? Normalmente essa é uma modificação mais emocional, mais psíquica e que está ligada não exatamente à trama principal, mas aos efeitos que essa trama, aos efeitos que os acontecimentos da história causaram ou como eles foram recebidos emocionalmente por esse personagem. Vou citar um exemplo específico aqui de um filme de 1993 que tem uma opening scene que é bem chocante visualmente, digamos assim, mas que ela também tem uma relação bastante clichê com a história principal e com o arco do personagem. Esse filme se chama Risco Total. É um filme do Sylvester Stallone em que ele é um alpinista das Montanhas Rochosas. Nesse filme, a cena de abertura começa com ele e alguns amigos atravessando um cânion no alto das Montanhas Rochosas e, infelizmente, a namorada de um dos amigos dele acaba morrendo, caindo lá de cima e ele se culpa por isso e até o amigo dele também se culpa pela morte da namorada por conta daquela cena. E aí começa a trama principal da história que não tem absolutamente nada a ver com esse acontecimento. Um avião cheio de dinheiro e criminosos cai no alto das Montanhas Rochosas e o Sylvester Stallone, o personagem dele, precisa voltar ao alto das Montanhas Rochosas, voltar a ser um alpinista, voltar a escalar as montanhas para poder salvar algumas pessoas, entre elas o seu antigo amigo, entre elas algumas pessoas que estavam lá no alto e que ele conhece. Ele precisa vencer os seus traumas, ele precisa esquecer o que aconteceu anteriormente naquela primeira open scene para ele poder fazer o salvamento daquelas pessoas. Viu como isso está ligado à motivação principal do personagem, ao seu arco de personagem, ao arco de desenvolvimento emocional, ao arco de desenvolvimento psíquico desse personagem? Mas deixa eu te citar mais alguns exemplos de cenas de abertura e vamos começar com A Hora do Vampiro de Stephen King, ou Salem Slot para os íntimos, que, óbvio, é uma história de vampiros, em que um escritor retorna para a cidade onde ele passou a sua infância ao mesmo tempo em que um sugador de sangue, um Nosferatu secular, se instala no local e os habitantes de Salem Slot, de Jerusalém Slot, começam a se transformar em vampiros. Esse aqui é o resumo da história, é a premissa principal, é o menor resumo, mais sucinto que você poderia ler sobre essa história, e o Stephen King poderia começar exatamente no ponto em que começa esse resumo, essa premissa. O escritor, o Ben Mears, ele retorna para Jerusalém Slot, que era a cidade onde ele passou a infância dele, onde ele teve alguns traumas de infância nessa cidade. E ele começa a reconhecer a cidade, conhecer os novos habitantes, perceber como essa cidade foi modificada ao longo do tempo todo. Só que Stephen King não começa dessa forma. Ele começa com um prólogo que acontece muito depois da trama principal da história. Ele começa apresentando para você esse homem e esse menino com uma frase que é extremamente instigante, uma primeira frase de livro que é extremamente intrigante. Ele começa com: quase todos achavam que o homem e o menino fossem pai e filho. Bom, eles estão fugindo de alguma coisa que você ainda não tem noção do que é. Eles estão fugindo de cidade em cidade, o homem larga um emprego e entra no outro. Você tem a nítida sensação de que eles têm medo de alguma coisa, mas você ainda não sabe do que exatamente eles têm medo. Você percebeu do que se trata esse prólogo? Por que ele está ali? Ele está ali justamente para te instigar, para te deixar intrigado e com vontade de entender tudo o que aconteceu com aqueles dois personagens. Mais do que isso, Stephen King vai deixando algumas pistas, alguns momentos, alguns flashes do que é que você vai encontrar ao longo da trama principal da história. Você faz algumas conexões com aquele prólogo à medida que você vai lendo a história principal, que acontece a partir da primeira parte da história, logo ali depois de algumas páginas. A história seria a mesma se não existisse esse prólogo? Você teria o mesmo entendimento da história se não existisse esse prólogo? Ela seria divertida, tão divertida quanto? Provavelmente sim, só que não seria uma história
tão rica se você não tivesse esse prólogo que acontece lá no futuro da trama principal e te deixa realmente intrigado para saber tudo o que aconteceu. Talvez a trama não fosse tão interessante se ele não existisse, se não existisse esse prólogo. Vamos para mais uma? Vamos para O Parque dos Dinossauros, do Michael Crichton, o livro que deu origem ao filme do Steven Spielberg. Na verdade, o Michael Crichton apresenta dois elementos, duas cenas de abertura distintas, com esses dois elementos diferentes, mas importantíssimos para o seu entendimento de determinados acontecimentos que vão rolando aqui ao longo da história toda. E qual a trama principal desse livro? Bom, um velho ricaço convida alguns cientistas e leva os seus dois netos para essa ilha onde ele montou um parque que é habitado por dinossauros criados geneticamente em laboratório. Ele quer testar esse parque e ver se é legal realmente, se é seguro que esse parque seja aberto ao público. E óbvio, as coisas dão muito errado e eles precisam fugir dos dinossauros carniceiros. Na verdade, a história poderia começar exatamente por aí, na chegada dos personagens nessa ilha e o espanto inicial de cada um deles quando vem de perto um dinossauro vivo, um dinossauro que realmente está ali na ilha. Mas não é assim que a história começa. O Michael Crichton abre a sua história com essa introdução chamada O Incidente InGen, em que ele apresenta essa empresa responsável pela recriação dos dinossauros, a empresa por trás da engenharia genética que possibilitou a recriação dos dinossauros. Mais que isso, ele apresenta essa empresa num contexto em que você percebe que ela é extremamente agressiva, negocialmente falando, e agressiva de uma maneira absolutamente nada ética. Essa explicação está ali, essa introdução está ali, essa cena de abertura está na história para que você tenha um entendimento mais tarde de porquê, como foi, qual o motivo que levou à fuga dos dinossauros, porque os dinossauros saíram das suas jaulas, dos seus elementos, dos seus habitats onde eles estavam confinados. Mais do que isso, ele passa para o próximo passo no prólogo chamado A Mordida do Raptor, em que ele apresenta o verdadeiro antagonista da história, o verdadeiro risco da história toda, o risco para os personagens, com um elemento que ele apresenta aqui como uma sementinha, e ao longo da história você até tem momentos que você esquece daquele prólogo, porque você está simplesmente muito mais apavorado com aquele Tiranossauro Rex abrindo e fechando a boca e rugindo do lado do vidro do seu Jeep. Então, em determinado momento, os Raptors fogem da sua jaula. E aí você começa realmente a entender por que aquele prólogo estava lá atrás. Porque aquele Velociraptor é realmente o antagonista da história. Como eu disse, as cenas de abertura não são uma caixinha obrigatória de todas as histórias. Não vai ser em todos os livros, todos os filmes que você vai ver, vai ler uma cena de abertura. Mas quando ela está presente numa história e ela é bem utilizada, ela serve como uma sementinha para você ter um melhor entendimento de determinados acontecimentos, de determinadas atitudes de um personagem, do seu caráter ou falta de caráter, porque ele tomou essa ou aquela decisão em determinado dilema. O Sidney Sheldon, no seu best-seller O Estranho no Espelho, começa com uma cena no futuro da história, no futuro da jornada, no futuro do protagonista, em que ele apresenta um crime dentro de um transatlântico luxuosíssimo e apresenta certos elementos que vão te acompanhar ao longo da história, que você, se for um leitor atento, vai perceber em determinados pontos da história a ligação daquele momento do futuro, como é o momento do futuro em A Hora do Vampiro. Você vai perceber que aqueles elementos que ele apresentou lá no início fazem parte de toda a jornada do protagonista, até que ele chegue naquele final trágico. A cena de abertura também é um elemento que eu utilizei no meu livro Os Ratos do Quarto ao Lado, meu segundo livro, que abre com essa cena no passado do protagonista, quando ele e o irmão moram nesse orfanato horrível, são vítimas de violências diárias, e ela tá ali porque ela permeia toda a história e vai te conduzir em determinadas conclusões, algumas erradas, algumas mais ou menos no caminho certo, mas vai servir como base para você entender o que são os ratos do quarto ao lado e você tomar aquele susto quando realmente descobrir do que se trata a história. A coisa começa com aquela cena em que o Bill Gaguinho está fazendo um barquinho de papel para o seu irmãozinho George Denbrugh, e ele escreve no barquinho SS George e manda o George lá para fora brincar na chuva. Essa cena funciona como uma mola propulsora para tudo o que o Bill vai fazer a partir daquele momento, toda a sua culpa, todo o remorso que ele sente, porque ele estava meio de saco cheio, ele não tinha paciência, não estava com paciência com o George naquele momento, o Bill estava doente, e isso
carrega o personagem nas suas decisões ao longo de toda a história, ao longo de toda a jornada do palhaço assassino do Pennywise. Eu espero que tenha ficado claro o que é e como pode ser importante para uma trama, para uma história, uma cena de abertura. Vamos fazer um exercício? Pensa aí nos livros que você tem na estante e tenta lembrar quais deles têm uma cena de abertura. Ela faz vínculos com o restante da trama, ela te ajuda a entender os dilemas e como os personagens tomam as suas decisões. Vamos fazer até mais do que isso. Os filmes que você for assistir essa semana, ou os episódios de série que você for assistir essa semana, tenta identificar se eles têm uma cena de abertura e qual a importância dessa cena para o restante da história. Elas te ajudam, essa cena, ela vai te ajudar a entender o arco do personagem, o arco emocional do protagonista, por que ele começou a história de uma maneira e por que ele vai terminar emocionalmente essa história de outra maneira. Sendo bem utilizada, uma cena de abertura pode ser extremamente impactante e poderosa para o entendimento de uma história. Sabe, outra coisa que pode ser extremamente poderosa e impactante nesse minuto, nesse segundo, se você clicar aqui embaixo nesse joinha, para deixar o seu curtir o seu vídeo, Jefinho. Isso vai ajudar o YouTube a identificar pessoas que, como eu e você, gostamos desse tipo de conteúdo e vai sugerir para essas pessoas esse vídeo aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, vou te explicar. É dificílimo. Você só tem que clicar, eu não sei onde está o botão, no botão inscreva-se, que deve estar em algum lugar aqui embaixo. Logo que você clicar no inscreva-se, vai aparecer um sininho do lado. Clica nessa porcaria desse sininho que o YouTube vai te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Toda vez que tiver um vídeo novo deste camarada aqui neste canal. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos que você tem certeza que eles gostam de como as histórias são estruturadas, que gostam da maneira como as tramas são desenvolvidas, que gostam de livros de terror, livros de suspense, que gostam de histórias em geral. Compartilhe com eles e a gente se vê no próximo vídeo.